A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua família. Amém? Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidar você a participar do nosso grupo de oração e intercessão do WhatsApp. O link está na descrição. E também eu peço que você deixe o seu joia, deixe o seu like aí para impulsionar este vídeo, para que a plataforma possa estar enviando para outras pessoas. Peço também que você compartilhe com seus amigos e seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus, a ministração, para que eles sejam edificados na presença do Senhor. E peço também, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e também que você ative o sino da notificação para quando nós enviarmos o vídeo, você ser notificado e participar junto conosco das bênçãos do Senhor. Também quero convidar você, todos os dias às 6h45 nós temos a oração da manhã falando com Deus. Vamos todos juntos estar lendo a palavra e orando, declarando as suas promessas sobre a nossa vida, a sua vida, a vida de seus familiares. Amém? Contemplando a Cristo, 14º dia. Romance da graça. Segundo estudiosos, o nome Ruth tem dois significados. Tem o significado da palavra amiga ou bela. Se, porém, nós juntarmos os dois nomes, temos bela amiga. Ruth fala sobre a graça e o terno amor do nosso Senhor Jesus para conosco. No Velho Testamento, um moabita não podia fazer parte da congregação de Israel até a 10ª geração. Nós podemos ler isso em Deuteronômio, capítulo 23, no versículo 3. Porque eles eram um povo debaixo de maldição. Entretanto, mesmo assim, Ruth foi aceita e se tornou bisavó de Davi, o rei de Israel. O livro de Ruth acontece nos dias dos juízes. Juízes capítulo 21, versículo 20 fala assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. A história do povo de Israel no livro de Juízes é um ciclo que alternava a queda na idolatria, o juízo na forma de servidão e o libertador. Por causa disso, Deus permitia que uma nação viesse oprimi-los. Então, eles clamavam a Deus e esse lhes enviava o libertador. Eles clamavam ao Senhor, orando, e Deus lhes enviava um libertador. Quando cada um faz o que parece melhor, inevitavelmente haverá caos e ausência da palavra de Deus. Ruth, no capítulo 1, versículo 1 e 2, nos diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus, de Belém de Judá. E vieram à terra de Moabe e ficaram ali. O povo frequentemente passava a adorar outros deuses. A impressão que temos é que a idolatria é o pior pecado, pois ela sempre trazia o juízo de Deus.
Para entendermos isso, precisamos nos lembrar de como o povo de Israel era aceito por Deus. Todos os dias, o sacerdote deveria sacrificar um cordeiro de manhã e à tarde no tabernáculo. O sangue do sacrifício cobria a nação, e assim o juízo não vinha sobre eles. Também cada um deveria sacrificar ao Senhor nas festas e pela sua vida pessoal. O problema é que, quando eles caíam na idolatria, deixavam de sacrificar ao Senhor e, sem o sangue, o juízo não pôde ser contido. Então, não é que a idolatria fosse o pior pecado ou deixasse Deus mais irado. O problema é que eles deixavam de adorar a Deus com o sacrifício que cobriam o pecado. Nos dias de Ruth havia fome em Israel por causa da rebelião e da idolatria. Por isso, vivendo longe da casa do pão. Deus não enviava fome, Ele permitia que ela venha. O tempo verbal no hebraico é permissivo e não causativo. Belém significa casa do pão e Judá significa louvor. Houve fome na casa do pão, na terra do louvor. Em Gênesis, Deus disse a Abraão que, no tempo de fome, ele não deveria sair da terra, mas invocar o Senhor. Elimeleque, porém, decidiu sair de Belém, junto com a sua esposa e seus 2 filhos, e ir morar em Moabe. Elimeleque significa Deus é rei. Malom significa doente. Quilom significa desfalecendo ou morrendo. Os nomes na palavra de Deus sempre possuem significados. Os seus filhos refletem um pouco de como Elimeleque pensava. Em Ruth, no capítulo 1, versículos 3 e 5, diz assim: Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. E era o nome uma de Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Vemos que aqueles que servem a Deus e o adoram nunca sofrem em tempos de fome. Abraão passou pela fome e prosperou. Isaque, que semeou em tempos de fome e colheu 100 vezes mais. Nós lemos isso em Gênesis, no capítulo 26, 1 e 2 e versículo 12. José estava na terra do Egito quando houve fome e Deus o usou para salvar o mundo. Precisamos sempre nos lembrar disso, porque no mundo as crises são cíclicas, mas a promessa é que sempre seremos supridos no meio da crise. Longe de Belém, que significa casa do pão, Elimeleque e seus 2 filhos, doente e desfalecido, morreram. Noemi ficou sozinha com as 2 noras. Em termos de alegoria, Noemi representa Israel, a nação de Deus. Escolheu entre todas, não por ser melhor, mas para mostrar a glória de Deus ao resto do mundo. Ruth, capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito: Então se dispôs ela com suas noras e voltou,
da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão, e saiu ela com suas 2 noras do lugar onde estiveras, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Noemi decidiu voltar para Belém porque ouviu a respeito da bondade de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Ele se lembrou de que na casa do seu pai havia pão em abundância, como lemos lá em Lucas capítulo 15, versículo 17. São as boas novas que trazem as pessoas de volta para Deus. É verdade que muitas vezes coisas ruins acontecem conosco, porque abandonamos a bondade de Deus. Mas precisamos saber que a bondade de Deus é que nos traz de volta. Ela não percebia, mas Deus havia preparado algo maravilhoso para ela. Precisamos aprender a não deixar a casa de Deus e nem a sua presença quando as coisas parecem ruins. Deus sempre nos dará o seu suprimento. A lei do remidor. Olha, Ruth era moabita. Os moabitas haviam sido amaldiçoados e não podiam participar da congregação do Senhor. Ruth não tinha filhos. Malom significava doente. Enquanto estava unido à doença, ela era infrutífera. Depois que Elimeleque e Malom morreram, Ruth foi para Israel com sua sogra Noemi. Ruth ficava ali e saía para apanhar espigas que caíam enquanto os segadores colhiam. Acontece que certo dia o dono do campo veio até ela. O seu nome era Boaz, que significa em hebraico nele há força. E a palavra do Senhor diz que Ruth encontrou favor diante dos seus olhos. Ele era o homem mais rico de Belém e era solteiro. Boaz aqui é um tipo de Cristo. Vemos que Boaz era um parente próximo de Ruth e ele já estava apaixonado por ela. Ele estava disposto a redimi-la da pobreza, dos bens que lhe foram perdidos por causa do seu ex-marido que havia falecido. Abrigado nas asas do Senhor. Em Ruth, no capítulo 3, verso 9 e 10, diz assim: Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. À meia-noite, Boaz acorda e se assusta com Ruth a seus pés. Estar aos pés é uma atitude de adoração. Nos evangelhos, cada vez que uma pessoa cai aos pés do Senhor, ela recebe o seu milagre. Recebeu o poder do Redentor. Ruth diz para estender a capa sobre ela. No hebraico, a palavra capa, nesse contexto, é a mesma palavra asa. Uma tradução apropriada, portanto, seria: estende as tuas asas sobre tua serva. A palavra capa, usada nas orações judaicas, é chamada de talit. Na orla dessas vestes havia um cordão azul que simboliza a graça de Deus que desceu do céu. Em Números, no capítulo 15, o versículo 37 ao 40, fala assim: Disse o Senhor a Moisés:
fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nos cantos das suas vestes façam bordas pelas suas gerações, e as bordas de cada canto presas por um cordão azul, e as bordas estão ali para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembrei de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis o vosso Deus, a vosso Deus, e santos sereis a vosso Deus. Números capítulo 15, versículo 37 ao 40. Como todo mestre em Israel, o Senhor Jesus também usava um talite, que é um acessório religioso judaico, em forma de um xale fino de linho. As duas pontas do talite são chamadas de asas. No último livro do Velho Testamento, lemos que o Messias traria salvação nas suas asas. Talite simboliza a justiça. Quando você toca a justiça do Senhor, este é o momento em que o milagre acontece. Foi exatamente assim com a mulher da hemorragia que foi curada. Boaz certamente tinha um talite, e Ruth pede para que ele cubra com as suas asas ou com o seu talite, pois em Israel o homem cobre a sua noiva com talite no dia do casamento. Em termos espirituais, significa que tudo aquilo que o Senhor cobre, ele redime para si. Parente mais próximo. Havia uma terceira parte. Existia ainda um parente mais próximo do que Boaz. Você sabe que a lei veio antes do Senhor Jesus. Ele daria a oportunidade daquele parente mais próximo exercer a prerrogativa. Porém, a lei não foi boa o suficiente para resgatar o homem do pecado. Em Romanos 3:21, fala que a própria lei é testemunha do dom da justiça que nós recebemos em Cristo Jesus. Embora o Senhor Jesus existisse antes da lei, pois a Bíblia diz que ele estava desde o princípio com Deus, no ponto de vista de manifestação ao homem, a lei foi dada primeiro. Por isso, ela era o parente mais próximo. Em Ruth, no capítulo 4, versículo 1, 3 e 6, diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, achega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, e a tem para venda. Então disse o resgatador: Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. A lei não pode nos salvar e nem tem poder para isso. A lei está numa posição elevada e não pode curvar-se para redimir um pecador. O padrão da lei não pode ser alterado. Mas o Senhor Jesus desceu da glória e se fez como um de nós para nos levar de volta ao Pai. E havia um costume em Israel de quando alguém queria se desobrigar de algum negócio, tirava-se os sapatos. O que significa tirar o sapato? Significa reconhecer que não tem direitos. Portanto, a partir daquele momento, a lei não tinha mais nenhum direito sobre Ruth.
Você certamente já percebeu que Ruth aponta para nós. Boaz é o Senhor Jesus. Esse parente mais próximo é a lei. Boaz, que representa o Senhor Jesus, declara diante do mundo espiritual que comprou de volta tudo o que pertencia a Elimeleque, que significa Deus é rei. Em outras palavras, tudo que foi dado por Deus, o rei, ao homem, mas foi perdido, agora foi comprado de volta por Cristo. Isso significa redimir. Tudo aquilo que foi perdido por Quilom, morrendo, e Malom, doente, tudo que está relacionado com a morte e a doença, o Senhor comprou de volta para a igreja, a verdadeira Ruth. E a lei não tem mais direito de andar sobre a sua herança. Hoje, não temos mais nenhuma relação com aquele antigo parente próximo, ou seja, a lei. Hoje, nós nos casamos com o verdadeiro remidor, o nosso Senhor Jesus Cristo. No fim, nós lemos que Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Não há nada de insignificante na Bíblia. Mesmo os nomes carregam um sentido espiritual. Boaz significa nele a força. Obed significa servo. Jessé significa riqueza. Davi significa amado. Podemos ver que essa mensagem é assim. Nele há força para servir, riqueza ao seu amado. Glória a Deus. Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. É importante você deixar o like porque vai ajudar o algoritmo desse canal ou da plataforma do YouTube a estar enviando este conteúdo para outras pessoas. Amém? Por isso, compartilha, deixa o seu joia. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos nos ajudar. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Você é convidado. Por isso, ative o sino. Quando nós enviarmos o vídeo, você será notificado e participará conosco desta oração e desta leitura da palavra.